já estamos chegando perto das 6 horas. Vamos iniciar com o livro Mediunidade, a cura da ferida da fragilidade, a lição 28. Realidades paralelas, a nova tática das trevas para aumentar o suicídio. Interessante, hein? É a nova... Cadê? A nova tática das trevas para aumentar o suicídio. Surpreendente. E começa aqui com a mensagem do Livro dos Médiuns, no capítulo 23, o item 239. Já dissemos que muito mais grave são as consequências da fascinação. Efetivamente, graças à ilusão que dela decorre, o espírito conduz o indivíduo de quem ele chegou a apoderar-se, como faria com um cego. E aí, Erlei, puxou para você. E pode levá-lo a aceitar as doutrinas mais estranhas, as teorias mais falsas, como se fossem a única expressão da verdade. Ainda mais, pode levá-lo a situações ridículas, comprometedoras e até perigosas. Carlos, o detalhe é o seguinte: quando o ser humano, o indivíduo, a criatura humana, não procura, que isso aí tem que procurar, né? Se evoluir, se esclarecer, qualquer informação trevosa serve como tábua de salvação. Entretanto, se o indivíduo já tiver uma patentezinha espiritual, se agarra naquilo, isso aí serve para quem tem o problema e quem não tem problema. Porque quem não tem, de repente, pode ser despertado por um problema difícil, mas aí qual é a nossa apelação como espírita? É procurar o que temos para poder nos defender. Uma vez eu ouvi o resultado de uma pesquisa na universidade, no rádio, numa universidade de Oxford, lá na Inglaterra, eu acho, falando que o homem inteligente, ele é mais fiel à mulher, ele trai menos do que o ignorante. Falei, esquisito fazer uma pesquisa dessa, né? Uma universidade, mas isso aí é questão de moral, de ética, de você não se perturbar tanto nas emoções, nas ilusões e ter uma vida mais direcionada, mais focada. Eles focaram o lado da fidelidade, mas eu creio que o cara é mais centrado. O cara, quando ele procura trabalhar esse autoconhecimento, ele não vai tropeçar à toa, né? Com certeza. Vamos agora continuar aqui com a dissertação da nossa irmã Cidufo, alusiva a essa questão do Livro dos Médiuns. O assistente Herbert Morales, esse Herbert Morales é um assistente no Hospital Esperança, trabalha com a irmã Cidufo e atua muito junto aos suicidas. Então, o assistente Herbert Morales, com longa bagagem no atendimento a suicidas, enviou preciosa advertência ao mundo físico para cooperar na compreensão dos dramas vividos por muitos daqueles que, infelizmente, rendem-se ao ato de destruir o próprio corpo. Por sua contribuição, possa cooperar na erradicação dos males emocionais e psíquicos e elaborar com a valorização da vida. Vejamos um artigo desse companheiro. Durante muito tempo, séculos para ser mais preciso, os suicidas foram usados como escravos, sem terem qualquer consciência disso, para atormentarem outras pessoas na vida física, a fim de que cometessem o mesmo ato infeliz. Era um método cruel, desumano e de resultados certeiros, porque a energia do suicida desencarnado
exala um halo de morte muito influente, desorientador e quase irresistível. Muitos deles tinham donos, ou seja, o obsessor ou as falanges que seguissem levá-los a tragédias da morte. Tornavam-se também seus proprietários. Quadro triste e muito desumano, arquitetado pelas infelizes e organizadas falanges do mal no astral. Bastava a simples aproximação de um suicida a alguém que tivesse mentalizando a própria morte para o processo se concretizar, muitas vezes instantaneamente, outras ao longo de certo tempo. Nas últimas décadas, embora continuassem a existir, mudou o cenário dos processos de atuação obsessiva para induzir pessoas ao suicídio, graças à iniciativa de várias campanhas de limpeza dos locais astrais onde se aglomeravam milhões de suicidas. Esse tipo de exploração diminuiu, no intuito de evitar a escravização para fins cruéis e diabólicos. Vales foram completamente extintos e transformados em ambiente de socorro e tratamento, restando poucos ambientes astrais que se mantêm como território das sombras para a colonização de mentes abatidas pela loucura da morte do próprio corpo físico. No entanto, reduzida a proporção dessa exploração, outros mecanismos de domínio e escravização foram criados por aqueles que ainda insistem na valorização do mal. A tática é outra. Está em andamento um verdadeiro campeonato pela derrota existencial nos planos astrais inferiores. Usam agora a realidade paralela. Trabalham com a extrema dificuldade que os humanos possuem de se adaptar ao mundo e com a inadequação psicológica e emocional deles aos princípios da justiça social, da política e da finalidade da existência. Em função desse piso mental, estimulam uma realidade paralela na mente dos quantos apresentam dificuldades em se ajustar à vida e às suas imposições. São bilhões de almas que renasceram nos últimos 30 anos, vinda dos mais diversos subterrâneos do astral, carregando hábitos, forma de pensar e memórias marcantes adquiridas em outros tempos. Verdadeiros homens da caverna, se assim posso me exprimir, relativamente ao que pensam do mundo. Fazem parte de um projeto de limpeza e de reorganização social do astral, embora as formas clandestinas e não orientadas pelos planos do bem continuam a sofrer com o tráfico e com os planejamentos realizados em esferas inferiores no mundo astral. Tais espíritos, venham de onde vierem, tenham ou não uma existência espiritual de benfeitores, espiritual de benfeitores, são escolhidos para renascerem totalmente fora dos padrões mais conhecidos de afinidade ou compromisso com os grupos familiares no mundo físico. A maioria deles, aliás, tem suas reencarnações oferecidas em mercados clandestinos de renascimento, composto por grupos de espíritos que negociam com a reencarnação em troca de espalhar ainda mais a mentira, a loucura e a maldade no mundo. Existem também aqueles que, tutelados por benfeitores do renascimento, retomam ao corpo físico em regime expiatório,
sem consciência de suas necessidades ou com planejamento sem muita definição de metas. São avaliados por amigos espirituais e pela família carnal em regime de adoção espiritual, isto é, uma ação que vai além dos critérios mais conhecidos da elaboração de um projeto reencarnatório, visando tirar o espírito do estágio de devaneio mental em que se encontra relativamente ao tempo e à realidade mental. Apresentam enorme dificuldade de se ajustar à vida física, porque pensam conforme filosofias e ideias de outros momentos da história, encontram nas telas de cinema e nas séries televisivas a inspiração para seus desajustes, criando em sua mente uma ficção paralela a respeito de si mesmo, que nada mais é que uma confusão entre o que vive na vida presente e as recordações de experiências antigas de outras encarnações, ou até mesmo de sua vida fora da matéria. Uma autêntica realidade paralela em sua vida mental. O suicídio lhe parece um caminho ideal para irem ao encontro dessa realidade mental que não encontram na vida física. Tais espíritos são facilmente induzidos a mais variáveis formas de devaneio com a vida em razão de suas extrema dificuldade de ajustamento com a realidade. Possuem uma estrutura psíquica frágil e são alvo fácil de influenciação. Sentem-se extremamente vazios de referência e totalmente sensíveis à dor que surge de qualquer ameaças causadas a eles. Padecem de fascinações graves. Relacionando esse tema com a realidade vivida pelos médiuns, podemos traçar um caminho para entender o que se passa. Aí ele vai repetir aqui o livro dos médiuns. Não sei se está repetindo ou se é outra passagem. Deixa eu ver aqui. Eu acredito que amanhã deve ter sequência sobre isso aí. Então vamos lá. Esse tema. Já dissemos que muito mais graves são as consequências da fascinação, a mesma. Então, efetivamente, graças à ilusão que dela decorre, o espírito conduz o indivíduo de quem ele chegou a apoderar-se, como faria com um cego, e pode levá-lo a aceitar as doutrinas mais estranhas, as teorias mais falsas, como se fosse a única expressão da verdade. Ainda mais, pode levá-lo a situações ridículas, comprometedoras e até perigosas. Aí continua aqui a irmã, se for. No futuro, as ciências psíquicas terão que ultrapassar os limites de suas bases focadas exclusivamente nas causas orgânicas para atender esse tipo de doente. Os resultados surgirão à medida que esses profissionais entenderem claramente o que acontece na vida mento-espiritual de seus pacientes e que serão acompanhados nos desafiadores esforços de melhoria. Esse processo fará com que se construa um clima interior minimamente prazeroso para continuarem com vontade de viver e de avançar nas suas reencarnações. E a nossa irmã finaliza assim: a medicina terá que integrar suas abordagens e tratamentos às bases do espírito imortal e da obsessão, para aprofundar os conhecimentos em torno dos novos diagnósticos que vão eclodir no planeta nas próximas décadas, em busca de métodos e técnicas que acolham a enfermidade do desajuste e da desadaptação espiritual perante uma realidade paralela vivida por tais corações. Que assim seja. Então vamos pedir, depois dessa orientação aqui da nossa irmã, para a gente compreender que
ser pai, ser mãe, ser o provedor de um grupo, é uma tarefa muito responsável em implantar a organização, a educação, o planejamento, pois sem isso vira essa baderna aí que a gente acabou de ver. Então vamos pedir ao Erlei para fazer a prece inicial, pode ser, Erlei? Uhum. É muito gratificante ter essas informações que tivemos agora, que é justamente para não deixarmos esmorecer, desanimar e entender que nós somos força, ou seja, as energias espirituais, cósmica, planetária e a condição física. Então só é executado na matéria suicídio, alerta, qualquer situação através do espírito. Então, para que nós estejamos prevenidos de muitas coisas, é que nós estamos aqui nesse ponto X, que é o nosso centro, aonde abastecemos nossos espíritos de coisas reais, naturais e sem ilusão. São coisas que se vê e tem como se provar através das leituras. Então é nesse instante que convocamos os superiores irmãos trabalhadores da seara do grande Mestre Jesus, essa vitrine que é o Espiritismo, que a cada lição nos traz uma boa nova. O que é a boa nova? É a mensagem de Jesus quando disse: eu vos teria muitas coisas para revelar. Isso naquela época, mas vossas mentes estão empedernidas. Entretanto, agora, através da ciência, através das experiências, através das pesquisas, chegamos a esse patamar e entendemos melhor o que o Cristo queria para nós divulgar, como divulgou, mas deixou essa condição de nós podermos produzir. Então os espíritos mobilizam-se noite e dia, porque os espíritos não dormem igual a matéria. Então noite e dia eles estão transformando essa modificação, é uma modificação transformada em fluidos positivos. E à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos agarrando esses fluidos. E agradecemos muito pelas lições recebidas. E estamos aqui para caminhar, estamos aqui para fluir, aproveitar essa oportunidade que nós temos. E assim sendo, nós ficamos mais próximos daqueles puros, dos trabalhadores, os verdadeiros discípulos do Mestre Jesus, que nós também somos. Estamos na nossa parte, estamos na nossa caminhada. Demos o primeiro passo e nós vamos alcançar aquilo que não tem fim, que é a eternidade. Assim agradecemos aos irmãos que estão aqui, os invisíveis, os irmãos trabalhadores, os espirituais que vêm aqui trazer suas colaborações em nome da espiritualidade, em nome de Jesus. Então, há esse encontro, porque todos nós que aqui estamos temos um objetivo: evolução. Viemos ao centro para o aprendizado. Então, estamos caminhando na direção do positivo. E os irmãos vêm em nossa direção. Então, faz essa conexão dos encarnados com os desencarnados. E assim faz esse campo de ação, de energia, aonde eu peço, em nome de todo o grupo, para a limpeza psíquica de nossas águas, a fluidificação de nossas águas. E assim sendo, as nossas águas poderiam ser uma água comum. Aos olhos, sim, mas na química espiritual, é uma química fluídica que ali se encontra. Então agradecemos muito a colaboração
dos irmãos que vêm, saem dos lares para vir até aqui, dar esse abraço invisível, mas um abraço fraterno, para que nós possamos cada vez mais estar unidos e não poupar o nosso amigo. Aquilo que sentirmos a necessidade, em nome da espiritualidade, em nome do progresso, sempre poderemos convocar para uma orientação, para um conhecimento melhor, para as dúvidas que nós tivermos. E aqui estamos cada vez mais com nossa mente voltada para o alto, agradecendo a Deus que a força de tudo, aos grandes trabalhadores espiritual, ao grande Mestre Jesus e todo o seu ministério. E assim, esse grupo aqui, em nome de Geraldo de Aquino, agradece a espiritualidade e passamos a palavra ao irmão Carlos. Obrigado, Rei. Então, vamos começar a leitura do Livro dos Médios. Deixa eu ver aqui que eu nem lembro qual é. Eu não mexi. Capítulo, pergunta 74, pergunta 11. Aqui. Então, vamos lá, 11ª. Então, estamos no capítulo 4, Teoria das Manifestações Físicas, no item 74, e hoje vamos ler o subitem 11º. Todos os espíritos estão aptos para produzir os fenômenos desse gênero? Pergunta, né? A materialização, no caso, né? Os espíritos que produzem essa espécie de efeito são sempre espíritos inferiores, como a gente já leu no livro anterior aqui, que não estão ainda inteiramente despojados de toda a influência material. Então, vamos ver agora o que o Miramês acrescenta aqui nessa... Francamente, Carlos, essa pergunta, para mim, tá entendendo? É aquilo que acabou de dizer agora na oração. Eu não interpretei como foi o método. E eu estou confuso. Ele usa os espíritos inferiores para trabalhos de materialização? Foi isso ou eu entendi mal? Não, foi isso. Legal que na Igreja Católica eles colocam como 3 reinos, né? O inferno, o mundo infernal, o mundo angelical e tem o purgatório ali no meio. É interessante que para a gente aqui é um purgatório. O mundo etérico é um purgatório, porque a gente é uma centelha divina. A gente tem que sair dessa encarnação quando bem evoluído e para o mundo mental, ou um mundo onde você não precisa materializar, ou um mundo tão plástico, parecido até com o mundo físico, mas a gente vai para lá por causa de quê? Por causa do apego. Apego à família, apego às coisas, apego a tudo. Aí você vai para lá, para o mundo, para esse mundo umbralino. Por quê? Para expurgar esse apego que você tem ao mundo físico. Então, quem é que está ali manipulando isso? Espíritos ainda inferiores, que estão ainda interagindo nessa manipulação de matéria. Então, quer dizer, os superiores, quando o negócio é organizado, tem um princípio, um meio e um fim de cunho moral, tem o assessoramento dos espíritos superiores. Mas quando é curiosidade, bagunça, aí vai a bancarrota, né? Então vamos ver aqui o que o Miramês acrescenta aqui. Então, o livro Filosofia da Mediunidade, ditado pelo Espírito Miramês, psicografado por João Nunes Maia. A lição 13. Força da mente. O moral elevado de uma alma capacita de forças tais que desenvolvem a sua mente em se tratando de influências e mesmo comando dos espíritos inferiores.
Então, vou repetir aqui, olha só. O moral elevado de uma alma capacita de forças tais que desenvolvem a sua mente, em se tratando de influências e mesmo comando dos espíritos inferiores. Não vês como os discípulos de Jesus receberam o dom de curar? Receberam-no na sua própria estrutura íntima, onde estava em estado de sono. Todos temos as qualidades espirituais doadas por Deus, cabendo a nós outros somente despertá-las. Então, dá uma parada aqui para falar um pouco sobre isso aqui, que muitas das vezes a gente entra num estado depressivo. Ai, minha vida não muda, ai, eu não consigo me aprumar, eu não consigo reorganizar, eu não consigo nada de novo na minha vida. Agora, você se modificou? Você se transformou? Porque a minha vida é uma ressonância do que eu sou. As pessoas não entendem essa ressonância, essa criação. Nós somos co-criadores, nós criamos o nosso mundo. Só que muitas das vezes esse mundo não é, eu criei não pelo meu desejo, e sim pela minha vibração. E aí, o que eu quero e o que eu vibro está em antagonismo, está diferente. E eu não consigo fazer essa leitura. Essa falta de autoconhecimento faz entrar nessa neurose, nessa doença mental, de que tem que ser assim. Mas eu ajo assim, eu interajo assim, eu promovo isso para todo mundo, para a coisa também reverberar para mim dessa forma, que é dando que se recebe, e a gente não olha por essa ótica. Eu vou contar até um caso aqui que eu me emocionei, e assim de graça à toa. Eu parei num sinal, até um sinal onde minha filha trabalhava perto, o trabalho dela era perto daquele sinal, e eu parei ali, parou um senhor escuro na calçada, botou ali a sacolinha dele, botou a garrafinha d'água dele, aí ele abriu a camisa, uma camisa parecendo de escola, né? Aí parecia que ele tinha alguma marca na barriga, alguma coisa, eu não prestei muita atenção. E botou uma plaquinha pedindo uma esmola, uma ajuda. Quando eu olhei para ele, eu falei, meu Deus do céu, olha só que pessoa linda, mano. Saiu de casa cedo, que era cedo, era 7 horas. Saiu de casa cedo para vir aqui nesse ponto, pedir um dinheiro para levar um sustento para casa. Se a gente olhar pelo o olho material, o olho empreendedor, corporacional daqui da vida, a gente vai falar, pô, é um falido, é um isso. Mas qual é a carta de vida dele? Qual é a proposta dele vir aqui no plano matéria passado? A gente vai com o nosso preconceito, já está achando, está bem de vida, está mal, é preguiçoso, pela nossa ótica. A gente não vê assim, caramba, ele acordou cedo, ele saiu, ele preparou aquilo tudo, um senhor já de idade, então já era para estar, o governo era para estar ali, sabe, dando esse suporte para ele ter uma vida digna. Não que seja indigno, que para ele é o que ele precisa, mas um conforto. Não, ele está ali, aí ele foi lá e tal, está lá pegando dinheirinho. Aí quando eu fui ver, como agora mesmo, eu falei, irmão, eu só tenho uma moeda de R$1. Ele pegou a moeda e falou, para minha família faz muita diferença. Cara, eu me desmanchei. Porque a mensagem que ele me mandou, cara, é de uma pessoa centrada, equilibrada, e não ali interesseira em quanto vai receber de cada um. E aquilo ali me colocou, cara, será que eu no lugar dele estaria nesse equilíbrio? Ou estaria nessa condição, né? De ir lá, trabalhar, ficar o dia todo, levar 50 nãos e ganhar uma moedinha de R$1 de um ou de outro, depois de um tempão? E ainda a maioria vai pensar, vagabundo, é isso, é aquilo, vai criar todo
um cartaz ou uma patente para aquele cidadão, simplesmente para não falar, tenho o Estado, tenho isso, temos, mas se eu tenho, eu dou, se eu não tenho, eu não dou. É só isso e pronto. Eu não tenho que criar culpa, nem medo, nem desculpa, nem... Não, eu tenho que ver a minha situação. Se eu tenho, eu dou, se eu não tenho, eu não dou. E aí, quando eu olhei aquela situação, poucos têm equilíbrio para isso, para chegar naquela situação, chegar cedo e ali. Preferem o quê? Se suicidar. Se suicidar. Entrar ou ser internado no manicômio, quando a família tem dinheiro, né? Para dizer que entrou numa neurose, uma psicose, numa obsessão e está ali. É um desequilibrado, sim, mas é uma criança, é um infantil. Não entendeu o jogo da vida e não soube brincar com os jogos, os brinquedos que tinha. De uma forma egoísta, entrou ali para esse lado mais alienado, né, mais perturbado. A mente pode ser adestrada por exercícios, pelo saber. No entanto, somente o moral nos dá segurança para tal desempenho e comando das forças internas e mesmo externas na operação de grandes fenômenos. Os espíritos inferiores podem fazer, e sempre fazem, barulhos desordenados por toda a natureza, qual a criança ao dedilhar um instrumento musical, faltando-lhe a harmonia e ritmo dos sons. Em uma sessão organizada, onde o objetivo é despertar os homens para os serviços espirituais, vem o toque dos benfeitores espirituais, dando ritmo aos efeitos, mostrando a beleza e a ciência desta operação, que não cabe aos espíritos inferiores dirigir. É por isso que alertamos aos médios para a educação de suas faculdades, a fim de que não atraiam espíritos brincalhões para a sua O alerta é geral. companhia, nem espíritos zombeteiros para o seu convívio. As reuniões devem ser sérias, com fundamento na caridade, de onde se tiram muitos recursos de disciplina cristã, para que os médios não sejam um instrumento das trevas. Acode a educação da mente, mas para o bem comum de todas as criaturas, sem esqueceres a moral evangélica. Nisto é que deves fazer exercício todos os dias. Podes observar a chegada dos pensamentos à tua cabeça e procurar corrigi-los no que estiver ao teu alcance. Se escapulir algum, com certeza se escapulir algum com certa inferioridade, cerca-o na boca, não fales o que não convém ao bom senso e luta contigo mesmo para não seres atraído para os lugares que esquecem a moral Aí de você Jesus. falou que não fales o que não tem dó. Foi isso? Deixa eu ver. Não fales o que não convém ao bom senso. Entendi completamente. A maior guerra é a que travamos com nós mesmos, por encontrarmos todas as feras em nossa intimidade, furiosas, lutando para a nossa perdição. Trabalha com a mente, exercita em todos os teus valores, mas jamais deve esquecer-te da moral. Ponto por ponto, passo por passo, que ela é a asseguradora de teu equilíbrio de vida, sem a interferência dos espíritos ainda primitivos. Devemos usar as armas da mente em completo domínio das emoções, pois, se persistirmos, o fortalecimento virá de fora para cooperar com nossa intimidade, como sendo Jesus agindo em nós, somando-se à presença de Deus. É a gente entender o de fora, que é a mensagem cristã, né? Não o de fora do mundo,
no normal. Recomendamos aos médios para fugirem do alarde, para deixarem de anunciar o que estão fazendo. Se estão movidos pelo amor, essa irradiação benfeitora já sabe falar no silêncio de onde está partindo. E o fluido universal mais puro anuncia para toda a criação o valor das emitentes do bem. Por isso é que falamos que o bem nunca morre. Aos espíritas militantes, é bom lembrar que os espíritos inferiores quase sempre estão presentes nos trabalhos de efeitos físicos que tanto interessam aos encarnados. Entendeu, Erlei? Todo cuidado é pouco no que resulta dessas reuniões. Os médios operadores estão sendo tomados por espíritos, às vezes de boa vontade, mas que desconhecem quase sempre a moral evangélica e a educação. Mas isso daí é o que tem acontecido. Muitos vêm na casa espiritual. Nós, aqui no nosso pequeno tabernáculo, né? Se pode dizer assim, na nossa congregação espiritual aqui, nós temos essa soma de força de vontade. Eu acredito nos irmãos que vêm aqui, porque senão não iria sair de casa apenas por uma diversão, por uma distração, sabendo que aqui é um local de chamamento de atenção para a parte reta, para a parte verídica da vida fora do corpo, da vida fora da matéria, com influência muito grande do astral. Então, quer dizer, todos nós que aqui estamos, sentimos assim condições de modificar. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, foi falado aí em centelha de vida, ou centelha de espírito. Então, isso aí é o ponto zero. Mas acontece, o que nós temos que fazer? Viemos à casa espírita para evoluir. Então ninguém evolui de uma noite para um dia. Nós temos as manias, temos os defeitos, temos tanta coisa para que nós possamos eliminar. E aqui, o que nós estamos fazendo? Estamos procurando absorver essas lições, mas de verdade, colocando na prática a cada dia. E vai notar que ontem nós éramos uma coisa, hoje somos outra, com pretensões muito melhor daqui a algum tempo. Então, estamos chegando a essa época da regeneração. E todo aquele que está na contramão, como foi dito aí, na contramão do Evangelho, vão ter, aí eu não sei como, mas vão ter que dar um jeito de repetir a encarnação para um aprendizado melhor, não por castigo, mas é o objetivo. Nós estamos aqui para isso, para aprender e aprender e aprender. Então vou repetir aqui, mais do que desconhecem quase sempre a moral evangélica e a educação que objetiva a doutrina dos espíritos. Quando os médiuns estão movidos pela verdadeira caridade, há a força alentadora dos espíritos superiores por trás dos que produzem os efeitos. O significado das palavras "dai de graça o que de graça recebeis" do Evangelho de Jesus é a amostra do caminho que deves percorrer, que Allan Kardec reforçou, tirando deste ensinamento muitas maneiras de o trabalho mediúnico ser exercitado por amor. Fora da caridade não há salvação, ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. Os medianeiros devem condicionar-se nesta máxima gloriosa do Espírito Paulo de Tarso, que mesmo quando na carne escreveu com letras de ouro o valor da caridade. Voltando às aparições dos espíritos, os encarnados assomam em massa para vê-los. Vamos ouvir o conselho de Jesus, anotado por João. Então, em João, no capítulo 20, no versículo 29,
Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste. Bem-aventurado os que não viram e creram. Quanto mais invisível o espírito, mais elevação. Quanto mais evidente, mais afinidade tem com a matéria. O fenômeno de materialização tem pouca coisa para falar sobre a profundidade do amor e da fé. Orar e vigiar deve ser o estado constante dos médios, principalmente. Cuida da mente em todos os aspectos do teu desenvolvimento, mas não te esqueça do coração, que deve estar bem ligado ao coração de Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Cada dia é uma lição mais emocionante que a outra. Isso é porque a leitura foi boa. Mas a semana passada também foi, lembra? Então quer dizer que vamos aumentando, vamos divulgando. Então vamos se preparando para essa hora de comunhão. Vamos relaxar o nosso coração, nossas emoções. E vamos tentar entrar em frequência com o nosso irmão maior, nosso mestre, nosso modelo e guia, nosso Cristo de Deus. Mestre, agradecemos por mais essa noite aqui de irmãos afins, reunidos numa proposta comum: o autoconhecimento, a maturidade espiritual, que possamos dar a importância devida a esse momento de reflexão, pegando todas essas máximas, todas essas informações e trabalhando para a nossa reforma, independentemente daqueles irmãos que estão associados a nós, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida social. A pessoa mais importante desse planeta, desse universo, sou eu. De mim, tudo desdobra. E eu tenho essa empreitada a realizar na reforma de mim mesmo, sabendo o que eu quero para o meu próximo é o que eu quero para mim. O que eu quero para mim é o que eu darei para o meu próximo, pois só posso dar o que tenho. Mestre, que eu possa ter essa mensagem como organizador da minha proposta de vida. Que todos nós aqui reunidos possamos compreender que viemos aqui para estudar e dar como preferência a autorreforma, a autorreflexão para o autoconhecimento. Em nome dessa proposta que todos nós aqui abraçamos, agradecemos pelo o banquete já realizado, já começado, rogando muitas graças a Deus. E pedimos, se for da vontade do Pai, do nosso merecimento, que essa segunda parte possa ser também muito enriquecedora para mim e para todos. Em nome do Mestre Jesus, está aberta essa fraternidade entre irmãos. Que assim seja. Que assim seja.
Estou dizendo assim. Pensamento firme, Jesus. Segue em frente. Não para, mas dá um passo de cada vez. Espera em Deus o resultado. Muito obrigado, nosso irmão, que possamos ficar centrado na mensagem evangélica e codificar de uma forma inteligível na mudança de comportamento na hora de interagir com nossos irmãos de caminhada evolutiva. Muito obrigado.
nossos irmãos, estamos chegando já ao término desse encontro. Vamos voltar ao consciencial, elevando o nosso pensamento ao nosso Cristo de Deus e voltar ao colóquio. Mestre, agradecemos por mais esse momento de estudo, de interação entre irmãos afins, e que a paz possa ser a resultante desse encontro na consciência de todos. A paz resultante desse estudo, dessa luz que, bem trabalhada, vai aclarar todo o nosso psiquismo, aclarar o nosso espírito. E o nosso espírito amadurecido não se deixar levar pelas emoções e pelo mental, trabalhar a força que já está dentro de todos nós. O que precisa ser é despertada, trabalhada e colocada em uso. Que a paz do Cristo seja uma realidade na consciência de todos nós. E assim rogamos muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus está encerrado essa fraternidade entre irmãos. Que assim seja. Que assim seja. Todo mundo bem? Tudo jóia? Temos comunicação hoje? Não? Tem? Então vamos a ela. Muito obrigada, meus irmãos, por ter me permitido participar desta reunião. E agradeço a Deus por Ele ter me dado a permissão de aqui estar. Como é bom poder ter este banquete ofertado a mim e a todos, assim como eu está aqui em busca de conhecimento. E aqui achamos sempre o que precisamos para o nosso crescimento espiritual. Porque muitas das vezes a oportunidade já nos foi dada e não conseguimos aproveitar. Sei que nós devemos estar no momento certo e no lugar certo e na hora certa, mas também temos que querer, e nem sempre queremos, jogamos lá para mais tarde esta oportunidade. Eu sei que não só eu, mas muitos que aqui se encontram estudando já tiveram na vida, no corpo, esta oportunidade. Porém, tínhamos muitos outros motivos para deixar para depois. E hoje estamos aqui, pois o que tínhamos, deixamos passar. Mas eu agradeço muito por estar aqui. A Deus é um Pai tão bom que Ele nunca nos deixa passar e não levarmos o que precisamos na nossa bagagem. E sabemos que nunca é tarde, só não podemos perder esta
esta vez, pois não sabemos quando teremos outra oportunidade. Obrigado a todos que mantêm essas portas abertas, pois sem ela ficaríamos órfãos de sabedoria espiritual. Que fiquem todos com muita paz e que a luz divina conduza a todos. Gratidão é o que eu posso pedir. Tem outro aqui. Deus de infinita misericórdia, como é bom estar aqui novamente. Eu vejo que no físico mudou muita coisa, porém no espiritual está igual a sempre, perfeito e com muita luz. Irmãos, eu aprendi o que hoje quanto eu aprendi aqui, e hoje é o que está me ajudando daqui onde eu vivo. Se eu não tivesse os conhecimentos que aqui adquiri, hoje eu não poderia ser o que sou. Obrigado e agradeço a todos aos que ainda eu conheço. Luz e paz a todos. Irmão Carlos. Obrigado, irmão. E agradecemos também pela a Tânia ter vindo, né? Senão a gente não ia receber essa mensagem hoje também. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, pois assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, pois assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. A voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós.